Este é a Conexão Futura Especial, aqui diretamente de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Nós saímos do estúdio porque aconteceu na última semana a Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, que reuniu escritores de diversos países. E aqui nesse palco aconteceram muitas discussões interessantes, entre elas a do escritor Ondiak, nascido em Angola, com a atriz, escritora e poeta paulista Rita Carelli. Pois é, os dois discutiram aí as fronteiras da literatura e você segue agora conferindo um pouco mais sobre essa discussão aqui no Conexão Futura. Confira. Eu quero saber do Ondiak, a gente falava aqui sobre essas fronteiras, né? Angola tem muito a ver com o Brasil, mas também tem muito de diferente do Brasil em relação às questões da tradição oral. De que forma isso chegou a você, a questão dos diferentes dialetos também que passam pela África. Fala África, imagina, a África é um continente gigantesco, né? Angola é um país com uma cultura super forte. Como a tradição oral passava também por você? Bom, Angola não é um país tão grande quanto o Brasil, geograficamente, não é? Mas sem dúvida que também há aspectos que as pessoas desconhecem e também nós, dentro de Angola, desconhecemos. Sim, os brasileiros desconhecem muito da própria cultura, né? Sim, mas isso é em cada país, não é exclusivo daqui. Nós temos a língua oficial é a língua portuguesa. Isso foi decidido a quando da independência. A língua portuguesa passou a ser mais uma das línguas nacionais. Não consideramos a língua portuguesa como uma língua de fora, senão uma língua nossa. Há um escritor que uma vez disse que o maior triunfo da guerra de libertação anticolonial, a guerra que nós fizemos contra a presença colonial portuguesa, o maior troféu de guerra era a língua portuguesa, no sentido em que ela foi usada para unir o povo, para unir numa causa de libertação. Bom, essa língua ficou, espalhou-se. Eu penso que hoje é a língua mais falada a nível nacional. Mas, obviamente, que Angola tem regiões étnico-antropológicas, não sei se se pode dizer assim, e são cerca de 13 línguas, não dialetos, e 54 ou mais dialetos, não é? Estas línguas são mais faladas em regiões do interior, em regiões rurais. Nós, eu e outras pessoas da nossa geração, que crescemos nas cidades, não temos contacto com essas línguas, exceto contacto se alguém, por acaso, cruzar connosco, mas pode cruzar e falar que nós não entendemos. Infelizmente. Eu acho que continuo a achar isto. Já se passaram 40 anos, Angola já é independente há 40 anos. Obviamente que Angola é independente há 40 anos, mas só tem 2, 15, 13 anos de paz, portanto é difícil organizar as coisas, mas todos os dias eu penso que está na hora de se organizar a questão das línguas nacionais, promoção, divulgação, aprendizagem. Mesmo que eu queira, não tenho um lugar para ir me inscrever para aprender uma língua das outras línguas nacionais de Angola. Uma altura que estavam a dar cursos de Quimbundo e de Umbundo na Alliance Française, ou seja, a Alliance Française é que dava cursos de Quimbundo em Angola. Não tem problema nenhum, mas penso que a Angola deveria, obviamente, ter uma prioridade quanto a isso, um instituto, alguma coisa, não é? Às vezes ensinam na faculdade, mas é a mesma coisa do que aqui. Imagina, tu agora estás na faculdade de letras e vais aprender uma dessas línguas. Sim, vais aprender umas noções, não vais aprender a falar. Eu penso é que essas línguas, eventualmente dividido por regiões, o que é complicado, deveriam ser ensinadas às crianças. Eu aprendi inglês na escola, né? E aprendi. Em 2 anos eu estava a falar inglês, com aula, escola pública em Angola. Se tivesse Quimbundo ou Umbundo, também passado 2 anos estaria pelo menos com as noções básicas, não é? Eu só penso isso, que estamos a demorar um bocadinho em tomar esse passo e algumas línguas estão a desaparecer, literalmente. Desaparecem. Desculpa. Sobre essa questão das línguas, realmente essas línguas são um tesouro muito grande. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem para os Kuikuro, no Xingu, e tinha um jeito deles se cumprimentarem que eu achava muito lindo, que é um vira para o outro e fala "Aungondag", e o outro responde "Nyala". E eu perguntei para o antropólogo que estava com a gente o que significava. Literalmente significa "o que você está fazendo?", e o outro sempre responde "nada". É lindo isso. Quer dizer, talvez eu esteja um pouco romanceando, e as pessoas falam sempre isso, é um código formal de cumprimento, mesmo que o outro esteja olhando, que o outro está fazendo uma cesta, uma rede, está preparando alguma coisa. Então, a resposta é sempre nada. E para mim, demonstra uma disponibilidade, sabe? Nada, tudo bem, você pode falar, nada que eu esteja fazendo é mais importante do que cumprimentar você, ou recebê-lo, ou começar um diálogo, ou uma interação. Então, quer dizer, como esse tem
tem centenas de exemplos, né, de pequenas pérolas linguísticas que eu fui recolhendo dos encontros, e as línguas realmente são mais do que línguas, né? São culturas. Sim, essa é uma das coisas, né? Como nós não temos acesso a essas línguas, mesmo quando são traduzidas, há certo tipo de histórias que tem que ser na língua original. A relação com o tempo nota-se muito, mesmo na gramática e no corpo da língua. Né? A relação qualquer com língua, né? Até dizem que quem vai traduzir o Freud do alemão para qualquer outra língua perde-se muito da essência da psicanálise. Sim. Isso, imagina, numa questão Mas essas línguas convivem mais com a modernidade, e estas que estamos a falar talvez venham de um outro enraizamento. E, portanto, isso eu ia perguntar para você, de que forma você acredita que culturas se perdem a partir desse momento em que não há esse registro ou escrito, e a questão de passar essa questão oral e as tradições culturais, orais, a partir de uma cultura, quando se perde isso, que perda a gente tem? A modernidade traz umas fatalidades incontornáveis, não é? A questão é como é que a gente quer lutar contra essas fatalidades. O desaparecimento das línguas, digamos, é um fenómeno, acho eu, absolutamente inevitável. Mas quais línguas é que terão que desaparecer e quais poderão não desaparecer? Ou, desaparecendo, que tipo de registros é que se fazem para que essas línguas fiquem para sempre, nem que seja num registro escrito, áudio ou vídeo. Não é? Isso é uma coisa que nós não estamos a fazer. Esse trabalho que o teu pai faz é muito importante. E eu acho que tem uma particularidade, imagino, entre Brasil e Angola e outros países, de povos que falam diferentes línguas maternas e que se encontram no português. Então, essas transposições também são muito curiosas, né? Então, também na região do Xingu, uma vez em Canarana, que é uma cidadezinha próxima do parque, eu estava numa loja, não sei mais, acho que de material de pesca, comprando uma corda, e 2 índios se encontraram nessa loja de etnias diferentes. Acho que um cuicuro e um... não me lembro mais. Mas, enfim, são povos muito próximos, tem muitas pessoas que casam, fazem casamentos interétnicos, mas eles vêm de troncos linguísticos muito diferentes, que é um pouco o fenômeno do Xingu, né? Diferentes etnias que foram agrupadas ali no parque e que criaram proximidades culturais, mas eles falam línguas completamente diferentes. E os 2 conversavam em português de uma maneira maravilhosa, porque um virou para o outro e falou assim: como vai, parente? Muito bem, parente. E você, como vai, parente? Eu vou bem, parente. E você, parente? E assim, isso durou, não sei quantos minutos, mas é uma transposição cultural de você cumprimentar a pessoa, de perguntar sobre todos os parentes. E, em português, parecia uma conversa absolutamente sem sentido, né, para os nossos olhos, mas existe isso também, a apropriação de uma língua, a língua do colonizador, que vira um território comum. Nota-se foneticamente e nota-se quando uma pessoa está a pensar em Umbundo ou em Quimbundo e está a falar português, porque digamos, a construção gramatical, dependendo do teu arsenal de palavras, é exatamente isso. Possivelmente ele disse como vai, ele já estava a dizer e a sua irmã, e a sua lavra, e a sua... Mas aquele estava aí como vai. E o outro estava a entender. Ele falava sempre como vai, claro, parente, sempre a mesma frase, mas o sentido era esse. Mas já estava a perguntar por várias... Ele estava querendo englobar toda a família. E a gente falando em linguagens, então, de linguagem oral, linguagem escrita, muito se discute sobre a importância do livro ainda, ou das diferentes formas de leitura, né? Leitura visual, leitura auditiva. Como é que vocês veem a importância ainda do registro do vídeo como um complemento, como mais uma forma da gente pensar em literatura? Bom, eu acho que houve, nos últimos anos, há um aumento de produção, porque é verdade que hoje em dia, e o grande extremo é o telefone, não é? O celular, qualquer pessoa, de facto, pode registar. Tem sido muito importante, nota-se, não só em fenómenos, vamos dizer, cívicos, mas também em fenómenos políticos, em também fenómenos da natureza, não é? Rapidamente alguém registra, o que por um lado é bom. Outra coisa é o que se faz com esse registro. Uma coisa é a transmissão imediata, outra coisa é edição, pensar. Mas democratizou um bocadinho mais, não é? Eu hoje posso eventualmente estar a acontecer alguma coisa grave, filmo, tem-se visto muito coisas com a polícia, a violência policial em várias partes do mundo, em que a pessoa sabe que aquilo é um instrumento, pelo menos para uma futura, se não uma futura defesa, mas um futuro debate. Eu vou gravar para provar que isto é uma injustiça, não é?
É a tal modernidade, vamos ver como é que lidamos com isso, como é que a sociedade lida com isso, que aproveitamento positivo é que se pode fazer disso. Não há coisas só más, não é? A globalização não é toda má, a internet não é toda má, há coisas boas e é importante descobrir o que é que se pode fazer com isso. Eu acho muito interessante isso, que hoje em dia cada vez mais não é tanto a qualidade, é o conteúdo. Isso agora valoriza-se muito mais o conteúdo. E acho que antigamente era muito mais como filmou. E agora não é como filmou, é o que é que eu posso ver neste filme, o que é que eu posso ver neste documentário. É isso que interessa. Sobretudo no documentário, a questão é o conteúdo, não é a qualidade. Não é? Eu acho que, no caso das populações indígenas, teve realmente um poder... dominar essa técnica do cinema, deu um poder muito grande a eles. Tem um exemplo muito bonito de uma comunidade dos índios Axaninca, lá do Acre, quase fronteira ali com o Peru. Tem um grande pajé nessa aldeia, muito ligado à ayahuasca e à iniciação espiritual dos jovens, que sempre foi um cara muito distante da gente, assim, sempre teve uma relação respeitosa com a interação. Três irmãos deles são cineastas do Vídeo nas Aldeias. Um deles é absolutamente genial, Bebito Pianco, faz filmes assombrosamente lindos, com um tempo todo próprio. Ele praticamente filma editado, é um cara que foi menos bombardeado, talvez, pela linguagem televisiva. Então, eles pegam uma câmera e fazem coisas assim magníficas. E o Moisés, esse pajé, sempre foi um pouco assim distante do processo ali com o vídeo e tal. Até que eles foram proibidos de plantar coca nessa comunidade. E a coca, para eles, é muito importante, é uma folha ritual, enfim, tem todo um contexto ali cultural. E o Bebito tinha feito, o irmão mais novo dele, tinha feito um filme sobre um vizinho que ele explicava a história da coca e como Deus deu a coca de presente para eles e tal. E eles foram para um julgamento, enfim, para um processo lá do sistema judicial. E o Moisés levou esse filme. E esse filme foi usado como um endossamento da legitimidade da plantação de coca naquela comunidade, e eles ganharam o processo. E, a partir dali, o Moisés veio falar com a gente e falar assim, puxa, o filme foi muito importante ali naquele momento e tal, e a relação dele mudou. Então, acho que o vídeo ele é uma ferramenta realmente muito potente. Eu gostaria muito de passar um trecho para vocês, não sei se eu vou conseguir, mas uma coisa é a gente falar, outra coisa é quando você tem contato com a imagem, e você escuta a língua, e você vê como eles se relacionam. Então, os filmes eles carregam uma identidade muito poderosa e que tem sido muito importante para as relações de preconceito nos entornos das comunidades. Você não sabe nada sobre aquela comunidade, parece um bando de gente suja, folgada, preguiçosa, né? Os estereótipos todos que tem sobre os índios, e, de repente, você começa a escutar histórias fantásticas, maravilhosas, ver lugares incríveis, e isso vai transformando, né, uma sociedade. Acho que o pessoal no público está com vontade de ver. Será que a gente consegue rodar um trechinho? Aqui tem muita guabiroba. Não tem tanto assim. Não comam ainda. Eu não estou comendo. Estas frutas, antes que as crianças comam, nosso pai as lavará.
As primeiras frutas da estação é o pai quem lava. Agora todos podem comer. Já está purificado. Você vai ser muito trabalhador. Se você pegar muitos palmitos, vai ter que tirar essa parte e amarrar para poder levar. Quando se vem para o mato, tem que aprender a carregar as coisas. Pronto, já está fácil. Agora sim. Ai, seu aproveitador. Eu tô só ensinando pra eles. Pra que eles fiquem que nem eu. Porque eu sou trabalhador. Joga pra lá. Palermo, a gente vai pra casa de um branco. Eu vou dar dinheiro falso a eles. Eles vão achar que é de verdade. Vamos nessa? Ô meu, se liga na parada. Você não vem? Aquele é o fazendeiro. Eu ouvi um cachorro. Cachorro. A gente pode assistir depois? Claro. Showing how funky strong is a fighter. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, just beat it. You're out to get you better live while you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. Me contem, You wanna stay viva buscando a madrugada. Quem você está imitando? O quê? Quem eu tô imitando? Sim, quem é? Que pergunta, é o Michael. Bom, já que o nosso tema é fronteiras, acho que isso aqui mostra, na verdade, que o mundo está cada vez mais sem fronteiras, né? Na aldeia indígena, Michael, e as outras cenas também, né? Quem não se identificou, quem já passou a infância em algum momento, né, numa fazenda, catando as frutas, ou ajudando, ou outro lá, fazendo um trabalho, ouvindo música, acho que a gente se identifica com isso, não precisa ser indígena ou ter estado numa aldeia indígena, mas acho que isso mostra um pouco também como o humano é muito próximo, né? Mas não se enganem, os Guarani eles têm uma cosmologia muito complexa, eles são um povo extremamente espiritualizado, e tem muitas outras camadas para além dessa globalização. A questão do ritual da bênção às frutas, da colheita das frutas. Assistirem a história de As Aventuras de Palermo e Neneco inteira. Isso é um aspecto, claro, a gente está ficando mais parecido, mas tem muitas outras coisas mais profundas que estão escondidas. Tem dúvida, mas acho que a emoção que passa ali da brincadeira da criança, por exemplo, é algo que salta aos olhos, né? Quero abrir para o público, então, perguntas, começando aqui na frente. A minha pergunta é para o Jaque. Deixa eu te fazer uma... Como é que você está hoje? Mais para prosa,
mais para a poesia. E essa transição Angola-Brasil, o que mais te encantou e o que mais te decepcionou? Querida, essas perguntas são tão íntimas que eu não sei se posso responder. Mas a prosa e a poesia, na realidade, e aqui também vou dar uma resposta muito íntima, eu continuo muito ainda em busca, tanto da prosa quanto da poesia. Continuo bastante insatisfeito com a minha poesia e minimamente, medianamente satisfeito com a minha prosa. Portanto, inquieto nos dois. A poesia não é uma coisa que se controle racionalmente, no meu caso. Vai saindo, vou publicando menos, mas eu continuo a escrever poesia. Mesmo no Brasil ainda não saíram os livros que noutros lugares já saíram. Há livros de poesias aqui, há um livro de poemas publicado cá, mas já são 4 que estão publicados fora. Não fica claro para mim a distinção entre prosa e poesia, né? Exceto quando o projeto exige. Às vezes vem uma ideia e essa ideia puxa para a prosa, puxa para o conto, e há outras ideias que não. A transição entre o Brasil e Angola é difícil porque... Não, é difícil explicar, porque eu saio e não saio. Eu moro cá, mas vou muito lá. Estou cá, mas o meu pensamento e o meu coração estão lá. E depois, às vezes, estou lá e o meu pensamento está cá. Então, realmente, é uma destransição. Não sei se é uma intransição, se é uma destrânsito, é tudo com des. É ao contrário, percebes? Não tenho mesmo maneira de te explicar. Não, nem quero fazer essa transição. Eu não sou um emigrante radical. Eu não saí de lá. Eu estou cá. É diferente de quem decide, não é? Por alguma razão pessoal, política. Eu estou cá por razões pessoais, não são razões políticas nem outras. Então, e tenho toda a minha família lá. Então, é óbvio que o coração fica assim, não é? Está cá, está lá. Tento agir com a maior naturalidade possível quanto a isso, sem sofrer muito. Tenho sempre saudades de todos os lugares. E isso é um problema, de facto. Mas pode-se usar para a criatividade, não é? O que é que a gente vai fazer com o sofrimento? Usa para a criatividade, não é? Transforma em arte, Sim, né? Tenta. Bom, eu entrevistei o Ondiak a primeira vez aqui na Flip, em 2006, e confesso minha impressão pessoal que você está cada vez mais abrasileirando, hein? Pode ser, é possível. A gente vê muito isso aí, até no vídeo ali, a gente viu que tinha um rapaz com celular, né, e tudo mais, que tem aquela coisa da música, do Michael Jackson e tal, e geralmente, né, eles têm uma tradição bem diferente, né, dessa coisa assim da música, por exemplo, que a tradição dele, a música deles são bem diferentes, não tem nada a ver com o Michael Jackson, né? E o que eu queria saber, o que vocês acham sobre isso, assim, sobre a mídia e a pressão que ela causa nesses povos. A gente também não vive como a gente vivia no século XIX. Eu acho que a atrocidade, falando do Brasil, né, que é o que eu conheço um pouco, a atrocidade maior que a gente fez com nossas populações indígenas, quando os colonizadores chegaram, foi uma chacina incrível e, enfim, todos os internatos, a proibição de se falar na sua própria língua e tal. Eu acho que a violência que a gente comete hoje maior é exigir essa pureza desses povos, porque a gente não vive como a gente vivia 500 anos atrás e a gente pretende, para que eles sejam legítimos, que eles vivam como eles viviam há 500 anos atrás. Então, eu acho que eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Porque, senão, a gente exigiu que os índios se comportassem de uma certa maneira, que eles aprendessem português, que eles incorporassem certos valores, e aí agora eles não são mais índios. Então, agora a gente nega pela segunda vez a identidade deles. Os índios, eles vão para a cidade, aprendem português, fazem uma universidade, viram cineastas, continuam se sentindo índios, já continua se sentindo angolano, quer dizer, um índio uma vez me falou uma coisa que eu acho o melhor resumo disso, que ele me falou, mas Rita, claro, se você pega uma cobra do Japão e joga aqui, ela vai continuar sendo uma cobra do Japão, sabe? Independente de onde ela esteja, a nossa essência, é isso que eu falei para ele, ao mesmo tempo a gente está mais parecido, mas tem que tomar cuidado, porque as camadas mais profundas continuam ali e são as que importam também. Rita Carelli, Ondiak, muito obrigado.
Muito bacana essa discussão, né? Mas o Conexão Futura especial da Flip 2015 de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã aqui na programação do Futura a partir das 2h30 da tarde, ou então a gente se encontra a qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura, em www.futura.org.br. Um abraço para você e até a próxima.